Vamos então a uma conversa com o cientista político lá em Brasília, Creomar de Souza, um especialista em análise de risco. Creomar, obrigado pela participação aqui no Jornal da CNN. Boa noite. Nossa primeira pergunta, Creomar. A gente acabou de ver o deputado falar, este aqui não é o texto do Executivo. Cabe a pergunta então da seguinte direção, Creomar. Quanto é que o Executivo se empenhou, afinal, por uma reforma mais ampla ou assim tá bom? William, primeiro de tudo, boa noite. Sempre um prazer falar contigo e com todos aqueles que nos assistem aqui no Jornal da CNN. Essa é uma pergunta bastante interessante, porque o Executivo, em algum sentido, construiu uma estratégia de colocar o bode na sala. Isso quer dizer, a proposta inicial enviada ao Legislativo propunha tantos elementos críticos que o governo percebia que, se pudesse retirar alguns deles, dando à oposição uma sensação de vitória, o que passasse geraria uma agenda muito positiva, caso seja aprovado em plenário, para o governo no próximo ano. Então, esse movimento foi feito e foi feito também um movimento de mudar a composição na comissão especial para que o governo tivesse a possibilidade de aprovar a sexta versão do relatório. Creomar, fica patente até aqui, porque os destaques ainda vão ser votados, é possível ainda que a gente veja aqui e ali uma surpresa. Mas se as coisas prosseguirem como até aqui vieram vindo, excelente capacidade de resistência do Judiciário, porque o Judiciário e o Ministério Público ficaram de fora das medidas, digamos assim, mais abrangentes dessa reforma. Sem sombra de dúvida, William. Até aqui, o Poder Judiciário e os membros do Ministério Público, por duas razões que são bastante impactantes, né? Creio que a primeira delas é o fato de que um número considerável de parlamentares são egressos do Poder Judiciário e do Ministério Público. A segunda é que estas instituições, através das suas associações, têm também uma enorme capacidade de pressão sobre os parlamentares, usando vários tipos de artifício que os colocam na defensiva. Isso, em algum sentido, pelo menos para mim, explica o fato de que até o presente momento ambas as categorias têm sido preservadas de qualquer mudança que seja mais drástica em termos de reforma administrativa. Creomar, por último, o impacto dessa reforma do ponto de vista fiscal, ou seja, capacidades do governo a partir daí de reduzir despesas públicas é pequeno. Benefícios políticos a serem assinalados? William, eu creio que o principal benefício político que o governo pode tentar capitalizar é caso o presidente Bolsonaro, em uma eleição, tenha a necessidade de fazer um resgate de pautas que o levaram ao poder em 2018. E nesse aspecto em específico, o presidente poderá, em um cenário mais favorável, dizer que, sob o seu governo, não só uma reforma administrativa foi aprovada, como também uma reforma da Previdência, e aí jogam-se todos os dados na expectativa daquilo que possa virar uma reforma tributária.